Que a paz de Deus permaneça conosco. Na nossa reunião passada, fizemos uma reflexão sobre o maior espírito, o maior mestre que esteve aqui no nosso planeta, Jesus Cristo. Hoje faremos uma reflexão sobre o maior enigma da nossa humanidade, Deus. Numa entrevista com Chico Xavier, no livro Entender Conversando, fizeram-lhe a seguinte pergunta: numa época de tanto progresso intelectual e tecnológico, observamos que o homem experimenta momentos de frustrações, desespero, intranquilidade e violência. Por quê? E Emmanuel, através de Chico, respondeu: não acreditamos que as criaturas consigam ser felizes sem a ideia de Deus. Urge que sejamos reconduzidos para Deus, a fim de que não fiquemos à mercê de princípios que não definem as verdades da vida e as realidades de espíritos imortais que somos. Diante de todos os problemas que estamos enfrentando, só o coração das criaturas, voltado para Deus, é que poderá solucioná-los. Daí, meus irmãos, a importância desse tema e de o estarmos trazendo para a nossa reflexão e fortalecimento. Vamos, então, à nossa reflexão, começando com Kardec, em o livro A Gênese, que nos diz que Deus é o eixo de todas as crenças e o objetivo de todos os cultos. Mas, apesar de Deus ser o fundamento central e o objetivo de todas as crenças, cada religião explica Deus a seu modo, segundo as suas convicções, surgindo assim diferentes ideias e interpretações sobre Deus, nosso Pai Criador. Assim conclui Kardec que o caráter, portanto, de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. Mas, se Deus é único, é um só, por que tantas ideias diferentes sobre o Criador? É Camille Flammarion, no seu livro Deus na Natureza, que nos esclarece que a ideia de Deus é relativa ao grau intelectual dos povos e aos progressos espirituais da humanidade. E como nós nos encontramos em diferentes graus de progresso e de amadurecimento intelectual, moral e espiritual, cada um pensa e vê e compreende Deus dentro das suas possibilidades. Como consequência, surgem interpretações e crenças diversas sobre Deus, o nosso Pai. Mas qual a ideia geral que a humanidade tem de Deus? Camille Flammarion nos diz
que a maioria dos crentes em Deus o conceitua como um homem poderoso, um super-homem, cheio de poderes, assentado num trono em algum lugar no céu, presidindo os nossos atos. Ou o imaginam como sendo aquele velhinho muito bondoso, muito simpático, de olhar penetrante, de barbas longas, muito inteligente, que sabe tudo, que ouve tudo, que vê tudo e que atende todos os pedidos que chegam até ele. E quando morrermos, cada um de nós irá se colocar à sua frente e ele nos ouvirá, absolvendo-nos ou condenando-nos eternamente. É essa ainda a ideia que a maioria dos crentes tem de Deus. E conclui Camille Flammarion diante dessa realidade. Deus é absoluto e nós ainda não o compreendemos. Sobre a compreensão de Deus, Leon Denis, no seu livro O Grande Enigma, nos diz que essa compreensão vai se revelando mais brilhante, mais sublime, à medida que escalamos degraus do progresso espiritual. À medida que vamos evoluindo intelectualmente, moralmente e espiritualmente, iremos desenvolvendo, purificando os nossos sentimentos e os nossos raciocínios, adquirindo, construindo, pouco a pouco, uma ideia mais superior, mais madura e mais verdadeira de Deus, nosso Pai e Criador. Jesus afirmou que quando formos puros de coração, nós o veremos e o compreenderemos. Ainda sobre a compreensão de Deus, Leon Denis nos diz que se somos impotentes para compreender a essência divina, a natureza íntima de Deus, porque ainda nos falta evolução, podemos ter uma ideia do Criador através de suas obras e de suas leis, nas quais brilham a sua sabedoria, a sua justiça e o seu amor. É só observarmos a vida ao nosso redor, observarmos a harmonia do universo, a natureza, a nós mesmos, as leis divinas perfeitas e imutáveis, comandando todos os processos do nascimento, da evolução e da morte dos seres e dos mundos. Enfim, comandando com perfeição a vida em todas as suas dimensões. Deus, ele não fica no anonimato, ele se mostra, ele se revela a todos nós, em todas as horas, em todos os momentos e em todas as situações, por meio das suas obras, pelos efeitos da sua criação. A ideia de Deus é indispensável à nossa vida e à nossa evolução.
Sem ela, a humanidade se abate e perece, sem conseguir se regenerar. E Leon Denis compara a ideia de Deus em nossa vida como sendo uma bússola preciosa que nos guia, que nos orienta no caminho certo da nossa caminhada evolutiva. Sem essa bússola, nós ficamos sem rumo, sem guia, sem orientação e nos perdemos, nos entregamos às ilusões, aos erros e, consequentemente, aos sofrimentos. E continua Leon Denis a nos dizer que a ideia de Deus precisa ser engrandecida, desembaraçada das falseadas interpretações em que as religiões e os sistemas a têm envolvido. E é justamente pela ideia de Deus ainda ser tão mal compreendida por muitos, pelas religiões, pelos sistemas, que nós vemos tanta coisa errada acontecendo no nosso mundo atual. Pois nós agimos e nos comportamos conforme a ideia que nós temos de Deus. Sem a ideia de Deus, nos diz a educadora Doreen Contrey, que não há unidade e nem fundamento no universo. Tudo se torna caótico, sem sentido, sem rumo, sem legalidade, sem medida. Não há valores morais universais. Não há esperança, não há razão, não há ciência, não há nem mesmo filosofia. Negar Deus é negar a razão, conclui a educadora. Agora, nós vamos ver algumas ideias sobre Deus que foram trazidas através dos tempos. Lembrando que os seus autores afirmam que essas ideias ainda, ideias e comparações, são ainda muito pobres, muito imperfeitas e incompletas para retratar a grandeza de Deus, nosso Pai Criador. Mas foram a que eles puderam ter em determinados momentos de suas vidas. Vamos começar com Jó, autor do primeiro livro poético do Antigo Testamento, da Bíblia cristã. Jó respondia àqueles que lhe perguntavam sobre Deus da seguinte forma: pergunta aos animais e eles te ensinarão, às aves do céu e elas te instruirão. Fala aos répteis da terra e eles responderão, e aos peixes do mar e eles te darão lições. Entre todos esses seres, quem não sabe que a mão de Deus fez tudo isso? Ele tem em mãos a alma de tudo que vive. Ele é o sopro da vida de todos e de tudo o que existe. Com essas respostas poéticas e simbólicas, Jó não estava instruindo aquelas pessoas que elas deveriam sair perguntando sobre Deus para os animais, mas ele estava estimulando o raciocínio e o sentimento
daquelas criaturas para que procurassem buscar e sentir Deus na sua criação. Há 1.300 anos antes de Cristo, Moisés traz a ideia de um Deus único, mas sob a forma humana. Ideia muito importante para a época e para a evolução do pensamento humano, pois se acreditava na existência de vários deuses. Mas o Deus apresentado por Moisés era um Deus cruel, vingativo, implacável, terrível, que castiga. Um Deus guerreiro, um Deus que não perdoava aquele que errasse, mas que beneficiava com as vitórias e com a saúde aqueles que o obedecessem. Era um Deus para ser temido e não amado. Mas essa era a ideia sobre Deus que a humanidade daquela época podia compreender, podia suportar e aceitar. Se Moisés tivesse apresentado um Deus que é soberanamente bom, que é amor, que perdoa aquele que erra, que ama todos igualmente, essa ideia jamais seria aceita e respeitada. A ideia de um Deus para ser temido para aquele povo também era importante para impor a autoridade, para conter a violência e estimular a obediência. Passado algum tempo, após Moisés, vieram os antigos filósofos. Sócrates apresentando Deus como a razão perfeita. Platão como Deus sendo a ideia do bem. E Aristóteles apresentando Deus como a perfeição absoluta. Sócrates e Platão são considerados os precursores, os iniciadores da ideia cristã e do espiritismo. E o resumo da doutrina de Sócrates e Platão se encontra lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma frase muito interessante de Sócrates, quando ele foi condenado a beber veneno, a beber cicuta, para ser silenciada as suas ideias. Ele diz o seguinte: podem me matar, mas não conseguirão me calar, pois continuarei filosofando na eternidade. Quando a humanidade já estava um pouco mais amadurecida, veio Cristo, apresentando Deus como soberanamente justo, bom e misericordioso. Como um pai que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos. Como soberanamente justo e bom, dá a cada um segundo as suas obras,
para que possamos ter o mérito das nossas conquistas. E como Pai, nos dá sempre novas oportunidades para corrigirmos os erros e aprendermos as lições de que necessitamos para o nosso progresso e para a nossa felicidade. Um Deus para ser amado e não temido como o Deus de Moisés. A humanidade já estava um pouco mais preparada para receber essa nova ideia sobre Deus. E Jesus nos deixa a sublime recomendação: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois é amando ao nosso próximo que chegaremos a amar a Deus com todas as forças da nossa alma. Santo Agostinho, filósofo muito considerado pela religião católica, no ano 386 depois de Cristo, autor de vários livros, Santo Agostinho trouxe ideias que vieram a promover o desenvolvimento do cristianismo dentro da religião católica. E ele traz a sua reflexão sobre Deus, nos dizendo: se ninguém me pergunta que é Deus, eu sei. Mas se me pergunta, eu já não sei. Então, o que é Deus? Perguntei à terra e ela me disse: eu não sou Deus. E tudo o que nela existe me respondeu da mesma maneira. Perguntei ao mar, aos abismos e aos répteis de alma viva, e eles me responderam: não somos teu Deus, busca-o acima de nós. Interroguei as brisas que sopram, e todo o ar com seus habitantes me disse: eu não sou Deus. Conclui Santo Agostinho: eu te procurava lá fora, e eis que tu estavas dentro de mim. Tu não és nem o céu, nem a terra, nem corpo algum. Tu és a vida da minha vida. Com essas reflexões, Santo Agostinho nos ensina a buscar Deus dentro de nós. Em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, surge a doutrina espírita, apresentando Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ideia avançada, revolucionária e superior que nós já tivemos até então sobre Deus, destruindo, inclusive, completamente a ideia de Deus como homem, sob a forma humana, e apresentando como inteligência universal e suprema, como causa primeira de tudo o que existe. E Kardec desenvolve a ideia sobre Deus
no livro A Gênese, comparando a ação da providência divina sob a forma de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra em toda a sua criação. Toda a criação de Deus, todos os seres, todos nós estamos penetrados, mergulhados nesse fluido divino que emana do Criador, como peixes dentro de um oceano. Com essa comparação de Kardec, nós podemos, inclusive, entender certas afirmativas, como Deus está em nós estamos nele, Deus está em tudo que criou, Deus conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas necessidades, porque os nossos pensamentos repercutem no fluido divino como o som repercute no ar. E Kardec ainda faz o seguinte comentário: longe de nós materializar a divindade, destina-se esta comparação a dar uma ideia mais exata do que das que o apresentam debaixo de uma figura humana. Deus, segundo Leon Denis, filósofo francês da época de Kardec. Deus é a inteligência soberana, a unidade universal. Qual imenso foco de energia inteligente, onde todos os seres vêm a unir a força, a luz e a vida necessárias para os guiar na senda dos seus destinos. Leon Denis compara Deus como um foco de energia inteligente no qual todos nós entramos naturalmente em sintonia com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações. E nessa energia nós nos alimentamos, nos fortalecemos e nos tornamos melhores. Deus, segundo Camille Flammarion, astrônomo francês também da época de Kardec, descobridor da M104, mais popularmente essa galáxia é conhecida como Sombreiro, foi por lembrar o grande chapéu, né, dos mexicanos. Ela foi fotografada em 2003 pelo telescópio Hubble e ela se encontra a mais de 25 milhões de anos-luz da Terra. A borda escura é formada por poeira cósmica e no seu centro há uma cavidade, como se fosse um disco luminoso, formado por estrelas. Deus é a força inteligente, universal e invisível, que se encontra na natureza, comandando, ordenando e construindo sem cessar, agindo eternamente. Leon Denis, ou melhor, Camille Flammarion, nos passa a ideia de Deus como uma energia inteligente, uma força inteligente, que se encontra em toda a sua criação, agindo
comandando, se manifestando. Em todos os reinos da natureza pulsa a criação de Deus. Deus, segundo Albert Einstein, físico alemão, o maior do século XX, autor da teoria da relatividade, Prêmio Nobel de Física em 1921, autor de vários livros de física, mas além desses livros, ele também escreveu esses outros dois, O Mundo Como Eu O Vejo e Dos Meus Últimos Anos. Esses livros contêm uma coletânea de artigos sobre Deus, sobre o homem, sobre a sociedade, sobre sociologia, filosofia, sobre política não partidária. E Einstein traz a ideia de Deus como sendo a lei do universo. Lei que governa, que preside, que comanda os sistemas, que mantém a harmonia do todo. Lei que comanda a vida em todas as suas infinitas dimensões. E Einstein tem uma ideia interessante, ou melhor, uma frase interessante, que diz o seguinte: quando uma mente se abre a uma nova ideia, ela jamais volta ao seu tamanho original. Que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para uma ideia mais superior, mais madura sobre Deus, como Deus sendo a lei do universo. Deus, segundo Áureo, autor do livro Universo e Vida, e dirigente espiritual do CEFAC, ele nos diz: Deus é nosso eterno Pai, é nossa vida e nossa luz, nossa essência e nossa destinação. Dele recebemos as potencialidades divinas, como a imortalidade, a inteligência, a consciência, a vontade, a capacidade de criar e a irresistível atração para o bem. E ainda nos diz Áureo que nós existimos e evoluímos para buscá-lo, para compreendê-lo e para amá-lo. Emmanuel também traz as seguintes palavras sobre Deus: não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos, ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. E é sentindo o amor de Deus que chegaremos um dia a compreendê-lo e a amá-lo com toda a força do nosso ser. Fred Hoyle, astrônomo e biólogo inglês, um dos mais brilhantes do século XX, pesquisador da origem da vida e do universo e autor da teoria Universo Inteligente, observando e analisando o universo, os ciclos de nascimento e morte das estrelas, a formação de planetas, as explosões de galáxias inteiras,
ele conclui na sua teoria O Universo Inteligente, que a origem da vida e do universo não deve ser obra do acaso, mas que deve haver uma inteligência cósmica controlando biologicamente a vida que se espalha por si mesma. Que inteligência cósmica seria essa, se não Deus? Michio Kaku, físico de renome mundial, hoje com 73 anos, professor da Universidade de Física em Nova York, formado pela Universidade de Harvard, publicou mais de 70 artigos sobre supersimetria, supergravidade, física hadrônica e teoria das cordas. A teoria das cordas defende a ideia de que o universo é formado por dimensões diferentes de matéria, de energia, de espaço e tempo. São os chamados hoje universos paralelos. E Michio Kaku conclui com as suas pesquisas: para mim, é bastante claro a existência de um plano que é regido por regras que foram criadas por uma inteligência universal, e não por acaso, não por acidente. Que regras são essas, senão as leis divinas? E que inteligência universal é essa, senão Deus? A inteligência suprema, a causa primeira de tudo que existe. Podemos observar que quanto mais os cientistas pesquisam a origem da vida e do universo, mais perto eles parecem estar de encontrar Deus. E Leon Denis, sob as tentativas do homem de compreender o grande enigma que é Deus, nos traz as seguintes palavras de louvor ao Criador. É a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te deem, e por mais imperfeitamente que sejas compreendido. É a ti, fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia, que devemos elevar nossas aspirações, nossa confiança, nosso amor.